Quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo das ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicar. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de você, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que melhor é sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Nessa passagem em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 13, o Senhor fala muito sobre Pedro, né? Traz essa revelação sobre como devemos pagar quando a gente recebe o mal. E muitas vezes é tão difícil retribuir o mal que a gente recebe com o bem, né? E às vezes as situações são complicadas, né? Algumas pessoas podem nos prejudicar, elas fazem contendas, intrigas, arrumam brigas e fazem invejas, fofocas entre si, e isso acaba gerando um grande desconforto em nós. E tantas vezes, né, a gente é esticado nesse assunto. Como cristãos, muitos de nós queremos às vezes colocar as nossas mãos, nos vingar, né, fazer aquilo da nossa própria vontade, xingar, brigar e fazer, né, aquilo que a gente acha correto, usar a nossa justiça própria. Achei a palavra. Usar a nossa justiça própria. E quando nós usamos a nossa justiça própria, nós tiramos da mão de Deus. E, de verdade, não há lugar melhor do que deixar na mão de Deus. Porque Deus, Ele é justo, Ele é o justo, Ele é o nosso justo juiz. Então, o Senhor nunca falha. E aqui nessa passagem, diz que quando nós fazemos o que é certo, mesmo quando as pessoas nos fazem mal, diz que nós seremos abençoados. Então, não deixe de fazer o bem, independente do mal que te fizeram, independente da calúnia que fizeram, independente da mentira que contaram, independente que se alguém tentou puxar teu cabelo, independente de tudo, faça o bem e consagre a sua vida a Cristo. E eu acho muito importante isso sobre não se preocupar, né? A passagem diz assim, ó, portanto, não se preocupe e não tenha medo das ameaças. Então, não tenha medo se vão te caluniar e inventar histórias de você. Porque muitas dessas pessoas, e a palavra diz isso, que elas colherão o fruto da própria língua. E eu acho isso lindo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre nos traz uma resposta muito clara sobre isso. O fato da gente entregar ao Senhor uma oferta agradável. O que é uma oferta agradável? Quando nós somos caluniados, quando nós somos injuriados, nós irmos e entregamos aquilo para Deus, falando, Senhor, eu não quero fazer o mal, eu entrego esse sentimento, eu entrego essa situação nas tuas mãos, e naquele momento eu consigo entregar, e isso é bonito de ver aqui, por quê? Porque depois ele fala assim, ó, mantenham sempre a consciência limpa. Então, se você tem consciência limpa, que você não fez nada
que você não fez nada daquilo que falaram que você fez e que também você não é responsável por aquilo que as pessoas estão achando de você, você mantém a consciência limpa, deixa as pessoas falarem mal de você, mas quando as pessoas forem falar mal de você, elas ficarão envergonhadas. Por que elas ficarão envergonhadas? Porque uma hora a verdade aparece. E a hora que a verdade aparece, aí, meu filho, não tem jeito. Aí é uma coisa que fica escancarada. E eu gosto muito do que a palavra de Deus diz. Então, se for para você passar pelo mal, pague com o bem. Né? Se essa for a vontade de Deus, né? Porque aqui, ó, lembre-se que é melhor sofrer por fazer o bem, porque é difícil fazer o bem quando a gente está sendo caluniado, a gente está sendo injustiçado. É difícil fazer o bem para aquela pessoa que você sabe que aconteceu aquilo. Mas quando nós fazemos isso, nós amontoamos brasas na cabeça dessa pessoa. E isso é uma coisa muito louca. Por quê? Porque a gente cumprir princípios, ser íntegro com aquilo que Deus deu, ser íntegro com a palavra que Deus deu, ser íntegro com a direção que Deus deu, você pode ter certeza que você colherá os frutos disso. E o mal colherá o fruto do mal. Porque não tem semente que não seja colheita um dia. E quantas vezes a gente não passa por situações assim, por dificuldades assim, por pessoas que tentam nos prejudicar. E aí, quando a gente é injustiçado, quando a gente é caluniado, é difícil virar a cara e falar assim, tá tudo bem. É muito difícil. Porém, é o melhor a ser feito. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor nos justifica. O Senhor justifica. Então, né, o que eu senti de compartilhar hoje, essa noite, foi que não tenha medo das situações ficarem difíceis, das perseguições aumentarem, mas tenha confiança que aquele que você entregou a tua vida, que você consagrou a tua vida a Cristo, que você tem andado nos caminhos dele, que você está caminhando para aquilo que Deus entregou para você, você pode ter certeza que isso fará toda a diferença na vida. E eu acho interessante quando essa palavra fala sobre consagrar, né? Porque ele fala assim, ó, logo depois do portanto não se preocupem, ele vai falar assim, ó, em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. Como é poderoso servir o Senhor Jesus Cristo. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicar. Tem tanta gente que não entende por que a gente é feliz. Quantas pessoas queriam só entender assim, cara, essa pessoa tá passando pelo que ela tá passando. E ela consegue ainda sorrir. O que é? É a esperança em Cristo, porque a gente não tá ligado tanto nessa terra, não tá olhando para as coisas assim que estão passando e tá falando assim, nossa, vai acontecer uma desgraça ali, vai acontecer outra coisa ali. Não. Tá com o olho fixo em Cristo, tá olhando para Cristo, tá continuando ali, ó, na esperança. E é isso, essa renovação na mente a gente precisa ter diariamente. Por isso que é importante ouvir a palavra, orar a palavra, ler a palavra. Porque quanto mais a gente lê a palavra, ora a palavra, fala da palavra, a gente está sendo alimentado, né? E vamos deixar de parar de se alimentar de coisas ruins. Tanta gente aí já fazendo mal, já praticando mal. Vamos nós ser a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria passar para vocês essa noite, era isso. Senti da parte do Senhor de compartilhar isso com vocês. E espero que em nome de Jesus essa palavra alcance alguém. Paz.